Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você tem liberdade de vir à frente, se assim você sentiu o desejo. Nós vamos fechar nossos olhos agora. Vamos colocar nossas vidas mais uma vez diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos porque bom é o Senhor, digno de ser exaltado e honrado aqui entre nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, eis minha vida, eis o meu coração, eis, Senhor, meus irmãos diante da Tua presença. Somos carentes e necessitados. Se do céu não nos for dado, nada temos, Senhor. Então, trabalha no nosso coração, Espírito Santo de Deus, e nos dê o entendimento para que possamos desfrutar, entender e levar daqui nesta manhã mais um pouquinho daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, porque o Teu Espírito quer falar. Então, Senhor, se conosco, que nos dê uma manhã abençoada aqui na classe. Que nada venha tirar o propósito pelo qual aqui chegamos. Que nada possa roubar mais esta oportunidade, Pai. Então, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Teu altar. Em nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Nós vamos trabalhar nessa manhã esse tema, é o poder da língua. Eu não sei, eu tive uma experiência... Todo estudo, tudo que Deus me dá é através de um momento simples, algo que acontece, que eu observo, e tem mais ou menos uns 20 dias que eu tenho uma netinha chamada Anne, filha da Marcele, e elas estavam lá em casa, né? Ela está até chegando aí agora. Ela estava nas pernas da Marcele na pia, e eu estava sentado num sofazinho que eu tenho assim no canto da minha cozinha. E eu senti que ela estava atrapalhando um pouco a mãe ali lidando, né? E eu falei, Anne, vem cá rapidinho, vem cá rapidinho. E ela não vinha. E, de repente, veio na minha mente assim, vou chamar ela para contar um negócio para ela. E eu falei assim, corre aqui, Anne, que eu quero te contar uma coisa. Eu quero te contar um segredo, eu quero te falar uma coisa, eu quero te falar. Irmãos, ela veio correndo com 1 ano e 6 meses. E ela sentou no meu colo. E ela queria muito saber o que eu ia falar. Aí eu cheguei no ouvidinho dela, né? O Theo, sabe o Theo? O Theo hoje não vai na casa da Bisa, não, Anne, o Theo. Irmãos, veio até uma aguinha para a boquinha da Anne, assim, sabe? Ela estava gostando tanto do segredo, gostando tanto daquela fala. E ela se lançou diante daquela fala, na curiosidade. Eu falei, meu Deus, uma criança de 1 ano e 6 meses, curiosa, querendo saber da fala. Sabe, irmãos? De tão importante que é a fala, não é verdade? Eu quero, nesta manhã aqui, te perguntar se você gosta mais de falar ou de ouvir. Quem gosta mais de ouvir aqui? É? E quem gosta de falar? Um mundo de gente. Por que será que a gente gosta mais de falar, irmãos? Tem que ter um motivo, não tem que ter um motivo? Tem que ter um motivo. Por que que o ser humano foi feito para gostar mais de falar? Porque isso é próprio do ser humano. Então, geralmente, a gente gosta mais de falar. Por que que a gente tem essa preferência para o falar? Não coloquei ali, não, mas eu vou dizer para você. Dá uma recompensa cerebral. Enquanto você está falando, a gente tem essa recompensa. É semelhante ao prazer de quando você está se alimentando. É o prazer da comida. É o mesmo prazer, ativa a mesma área cerebral do dia do seu pagamento também. Quando você vai ter acesso a dinheiro, a possibilidades, a recursos, é a mesma área ativada.
de quando nós estamos diante de um prato muito legal, uma lasanha, uma pizza, algo que você deseja comer, uma feijoada. É a mesma área que é ativada quando nós vamos falar. É o prazer da fala. Ele é maior do que o prazer de ouvir. Por isso que, geralmente, a gente gosta mais de falar. Segundo, nós expressamos, é a expressão do eu. Quem vai falar? É o pastor Richardson? Não. Quem vai falar sou eu. Não é verdade? É o prazer da expressão do eu. Então, eu, nessa hora, estou muito satisfeita, porque eu estou falando. É uma oportunidade que você está tendo, então você se sente muito satisfeito. Então, as pessoas sentem a necessidade de expressar suas ideias. Não é gostoso quando você expressa suas ideias? Quem gosta aqui de expressar uma ideia? Ah, eu tive uma ideia sensacional, porque as nossas ideias, geralmente, a gente acha sensacional, né? Quem gosta de expressar suas ideias aqui? Vamos lá, turma. Turma, gostoso, né? A gente se reúne vai fazer uma reunião. Pastor Richardson, qual a sua ideia? Poxa, ele fica feliz, pode expressar uma ideia, e eu também quero expressar minha ideia, eu quero dar meu palpite. Então, por isso que a gente gosta de falar. Expressar sentimentos. Na nossa fala, eu queria falar, estou triste, estou alegre. Queria falar, hoje eu não estou muito bem, gente. Entendeu? A gente quer ser ouvido, né? Eu quero dar uma opinião. Isso nos permite compartilhar nossas experiências. Isso a gente cria senso de identidade. A gente está percebendo quem é quem aqui através do quê, irmãos? Da fala. Se você não falar, vai ter um julgamento pelo seu comportamento, não pela sua fala. Né? Eu vou achar alguma coisa sobre Glauce através do comportamento dela. Mas, quando ela fala, eu falo, nossa, eu não sabia que a Glauce era tão expressiva. Ela parece ser tão quietinha, né, Glauce? Glauce faz assim, é você que está aí? Ah, tá. Então, é um maravilhoso falar. Falar é maravilhoso, irmãos. Eu estou com um sobrinho de 3 anos que ainda não fala, porque não escuta. E a minha sobrinha está correndo meio mundo para dar possibilidade daquela criança falar. E eu oro todos os dias, Senhor, porque Brian fale. Que ele ouça, Pai. E está no aparelho, e tem uma cirurgia marcada, e a gente fica orando a Deus que ele escute para poder falar. Porque é muito maravilhoso, né? Poder ouvir, poder falar. Às vezes, essa comunicação também é inconsciente. Nós falamos focados em nós mesmos, o que pode levar a interrupções de conversas e perda de oportunidade de aprender com o outro. Então, às vezes, se a gente não tomar cuidado com a fala, ela ganha um outro nível. É muito gostoso a gente falar, porque nós temos essas possibilidades que eu falei aqui. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também, porque ouvir também é muito importante. Apesar da tendência de falar, a escuta é considerada uma habilidade crucial e valiosa. Todo mundo que fala muito também tem que se policiar para aprender a ouvir, porque senão a gente só fala. E hoje eu quero dizer o poder que a fala tem, o poder da nossa língua. Eu gostaria que você abrisse em Tiago 3, que é o texto base. É o texto do nosso estudo, né? Deixa nessa imagem aí. Você já viu que eu trouxe uma imagem, né? Eu escolhi uma imagem. Dá até medo de olhar, não dá, gente? Meu Deus. Tiago 3, versículos 5 e 6, para a gente iniciar. Vou ler na minha versão aqui. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas.
A gente nem pensa na língua, né, irmãos? Raramente as pessoas têm problemas na língua, né? Um membro que não nos dá trabalho. Não é verdade? Você já teve algum problema na sua língua? Eu estou com problema seríssimo no ombro esquerdo. Mas na minha língua, ela nunca me causou problema. Está sempre bem, né? Então a gente não pensa muito nela, mas o comando dela na nossa vida é muito grande. E o poder que ela tem, irmãos, olha para essa floresta destruída. Essa floresta destruída é usado como um exemplo de uma língua quando está inflamada. Uma língua quando não consegue se dominar. Vou ler ali o poder da língua. A língua é um pequeno órgão do nosso corpo. Porém, seu poder é comparado a um fogo destruidor. Eu não sei se você já viu um lar destruído por causa de uma fala, de uma frase, irmãos. Você já viu pessoas que, por causa de uma frase, uma palavra mal colocada, nunca mais perdoou o outro? É muito triste, né? Esses exemplos de lares, às vezes, destruídos, de amizades destruídas, porque, no momento, né, você falou algo que, nossa, não deu para trazer de volta, não deu para recolher. Porque tem coisa que dá para a gente recolher, né, irmãos? Mas a fala, depois que a gente produz a fala, ela desce morra abaixo. Não dá, é igual quando você assopra pena. Não dá para sair recolhendo cada peninha, né? Sempre fica alguma coisa. A pessoa lembra daquela fala mal produzida, mal intencionada, ou num momento, na maior inocência, falou algo que não devia ter falado, aquilo se propaga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse pequeno órgão. Interessante que a Bíblia fala desse pequeno órgão do nosso corpo. Não tem como tirar, está no nosso corpo, é muito útil. Então, nós sabemos que a língua é um pequeno membro do nosso corpo, todavia, seu poder é sempre ambíguo. Ele tem dupla função. Sim, a língua tem poder para construir e para destruir. Por isso, ela precisa ser controlada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, eu amo um versículo em 2 Coríntios 13, 10, na parte B, ele diz assim, que Deus tinha dado a ele um poder para edificar e não destruir. Então, quando a gente coloca isso na nossa mente, a gente tem a oportunidade de estar mais atentos. Eu não sei por que Deus me deu esse estudo, se foi simplesmente, né, aquele momento com a Anne ali, mas a gente precisa aprender, irmãos. Quanto a gente precisa se dominar, porque senão a gente tem muita sede de se expandir, de se expressar. Eu quero falar, eu quero dizer, né? E a gente não toma cuidado. Então, o apóstolo disse, ele tinha certeza que o poder que estava sobre ele era sempre para edificar uma vida, edificar um momento, edificar pessoas, situações, lares. Onde ele entrava com isso na mente. Eu estou entrando aqui para edificar. Essa conversa aqui que eu estou tendo com essa pessoa é para edificar. Eu estou trazendo edificação, porque senão a gente destrói sem querer. E a gente destrói a nossa vida, a gente destrói o vizinho, a gente, quando vê, as pessoas olham para a gente e vê um potencial de destruição. Abre aí em Tiago 1,19, nós vamos ficar um pouquinho dentro desse livro agora. Está tudo bem, irmãos? Falar igual o Richardson hoje. Irmãos, eu falo muito. O Ricardo fala assim, você não dá nem oportunidade para os irmãos se expressarem. Não é verdade. É verdade, irmão, o que ele fala para mim? Não, né? Hoje eu vou dar oportunidade a vocês, tá? Vou me policiar, porque eu preciso acreditar no que ele fala para mim. Marta, você fala muito, você não dá nem oportunidade para os irmãos dar um exemplo.
Me perdoem. Hoje vocês vão poder falar, tá? A experiência de vocês, um momento que vocês viveram, uma experiência que vocês tiveram com isso, tá? Vou deixar vocês falarem. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha que interessante, deixa aí só nesse. Por que a palavra não disse assim, mas todo homem, meus amados irmãos, seja pronto para falar. Esteja pronto, Ilka, para falar. É interessante. Esteja pronto para ouvir. Se apronte para ouvir o que está sendo dito. Esteja preparado para ouvir o que vai ser dito. Falar, não tenha pressa. Já viu gente que interrompe o outro enquanto fala? Essa pessoa tem o quê? Pressa em falar o que ela quer dizer. Irmãos, tem que deixar o outro terminar. Mulher tem que tomar um cuidado, né? Que a gente às vezes interrompe até os maridos, né? É o contrário, Rose. Lá em casa é o contrário, Rose? A Rose já está falando aqui, irmãos. Na casa dela é o contrário. Mas, irmãos, nós precisamos nos policiar. Olha como está na palavra, como Deus quer nos ensinar. Seja pronto para ouvir, tardio no seu falar, mais tardio ainda, em você se irá. Porque tem hora, né, irmãos, que você escuta uma coisa, né? Sente um negócio esquisito e quer falar com muita pressa. E a gente erra muito. Então, nessa manhã, vamos ao versículo 26 agora. O versículo 26 do mesmo livro. Se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Irmãos, quantas vezes a gente se acha tão crente, né? Tão religioso, tão cuidadoso, tão zeloso com as coisas de Deus. Está sempre aqui, acorda cedo no domingo e tem um prazer. Mas olha o que diz a palavra. Se você não refreia a língua, se eu não refrear a minha língua, eu engano o meu coração. Eu estou enganada naquilo que eu acho, que eu vivo. A minha religião é vã. O meu zelo é vão. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Mesmo livro, capítulo 4, versículo 11. Tiago 4, 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha que forte, né, irmãos? Que ensino para nossas vidas nesta manhã. Porque tem hora que a gente acha que a verdade está com a gente, que a razão está com a gente. Eu vou falar mal da Solange. A Solange, meu Deus. Aqui diz que se eu falar mal da Solange, eu julgo a Solange, eu falo mal da lei, eu julgo a lei, e se eu julgo a lei, eu não sou observadora da lei. Eu não faço o que a lei me ensina, mas eu passo para o lado do juiz. Já não observo a lei. Nós somos chamados para observar a lei, não para sermos juízes. Tem coisa que a gente precisa aprender a colocar diante de Deus, aquietar nossa alma, voltar nossa alma ao sossego, irmãos. Tem hora que a gente precisa sossegar os nossos sentimentos, as nossas emoções e aguardar em Deus. Espera aí, pastor. Irmãos, é uma tendência natural nossa de fazer um julgamento, qualquer fato, né? Qualquer coisa que chega ao nosso conhecimento, a nossa tendência de imediato já é emitir um parecer. A gente já diz quem está certo, quem está errado,
E é algo natural, né, do homem, mas é errado, porque, às vezes, o que a gente toma conhecimento é só uma parte, é parcial. E, quando a gente emite um parecer, um julgamento, a gente pode estar pecando de forma grave, né? Porque tudo tem um contexto, tudo tem um histórico, e nem sempre a gente tem acesso a todas essas informações. Mas, mesmo assim, a gente já emite um parecer, né? Chegou qualquer coisa ao seu conhecimento, a primeira coisa que você faz é tomar um partido, fazer uma análise assim superficial e já emitir um veredito sobre o assunto, né? E aí a gente acaba errando com muita facilidade. Ricardo, passa para o pastor. Amém, irmã. Paz, Senhor, irmãos, eu feliz em ver esse estudo pela manhã. Por quê? Porque foi a minha primeira escola dominical há mais de 30 anos atrás. E eu lembro do pastor Zé Nietzsche falando isso. Seja tudo homem tardio ao falar, tardio irá, e pronto ouvir. Tanto foi que foi o primeiro versículo que eu gravei, porque ele falou e eu gravei. E ele falou assim, olha, a gente tem que ir de bicicleta para ouvir e bem devagarzinho. Ele disse, o ancião, para falar, né? Eu lembrando da fala dele, toda na minha cabeça, a vozinha dele vindo. Então, o que acontece? Além da mágoa que causa, um julgamento precipitado, como o pastor Zé Ricardo falou tão bem, a senhora tem colocado, eu quero atentar para algo que está além disso tudo, que é a quebra do vínculo profético. Porque dentro de uma comunidade ou dentro de uma família, Deus ele precisa de mecanismos para operar. Então, quando você magoa ou fere alguém com aquilo que você fala, o Espírito Santo não pode operar naquele lugar. E, às vezes, nossas orações ficam paralisadas por causa disso. Essa quebra de vínculo profético. Isso acontece, às vezes, dentro da igreja. Às vezes, a igreja não avança espiritualmente falando, não tem um mover profético, como tem que ter, porque pessoas estão magoadas porque outros falaram alguma coisa. Então, a gente tem que estar atento àquilo que a gente está falando dentro do ambiente onde o Espírito Santo está, porque se a gente não andar em comum acordo com ele, naquilo que ele quer, esse vínculo vai ficar quebrado, e aí não vai acontecer milagres, não vai acontecer cura, não vai acontecer restauração. E se você perceber bem, isso aí é 90% dos casos onde o Espírito Santo não pode atuar. Sim. Eu não me lembro bem, mas existe um número de segundos que a gente precisa aguardar quando a pessoa acaba a fala dela. Até isso, irmãos. Né? Se eu estou conversando com o José Ricardo, ele, quando termina uma fala, eu acho que são 5 a 6 segundos que a gente precisa aguardar para emitir uma fala. Sabe, irmãos, é profundo demais isso, né? Será que ele encerrou mesmo o que ele queria dizer? E o versículo 12, que eu não li. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, irmãos, se existe um legislador e um juiz que pode salvar e destruir, quem pode salvar, quem pode destruir? É só o juiz. Nós não podemos. Irmãos, a gente está, às vezes, matando as pessoas, né? Na nossa cabeça sem querer. Eu me incluo. Nesta manhã, a gente precisa trazer isso. Senão a gente acha assim, eu conheço uma pessoa idêntica que fez isso. Mas eu quero dizer nesta manhã que todos nós temos essa possibilidade. Por isso que nós estamos aqui falando isso nesta manhã. Para a gente ter cada dia mais cuidado. Porque senão a gente mata, destrói, né? Fere. Tiago 5,12. Na mesma página. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Então, a gente acha que, às vezes, a gente, para ser legal, tem que falar só sim. A nossa fala precisa ser pautada na verdade, né? Se você achar que você tem que falar sim, você diz sim. Mas depois que você falar o não, também é verdadeiro, irmãos. Também cabe um não numa situação. Então, a gente, às vezes, não vou falar porque eu vou entristecer a Denise se eu falar que não. O não também existe, amém? O não também é resposta. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não tem que ficar jurando não. A sua palavra precisa ser firme. É sim
O sim é sim, o não é não. Amém? Vamos prosseguir? O poder das palavras. Palavras que matam. É evidente que, dependendo do contexto em que são faladas e por quem são pronunciadas, podem ferir ou até mesmo matar. Às vezes, quando você está na rua, tropeça, uma pessoa te xinga, você prossegue super bem, não está nem aí, deixa para lá. Mas, dependendo por quem as palavras são pronunciadas ou faladas, aí sim nos fere ou nos mata. Vocês percebem isso? É verdade, irmãos? O estranho te ofende lá no setor, a Adriana lá no cartório, né, Adriana? É muita ofensa, né? Ó, ela fez assim, ó. O povo no balcão, às vezes, pensa que a Adriana tem que resolver tudo, e às vezes ela manda voltar porque não tem um documento, que não sei, falta isso, falta aquilo. Eu imagino o tanto de afronta que ela sofre. Mas ela chega bem em casa, não está nem aí para aquela situação, está bem com aires, mas às vezes isso acontece dentro da nossa casa, né, irmãos? Às vezes acontece por uma fala com uma pessoa que, nossa, vem como flecha lançada, vem como uma faca, né? Como dói, né, ouvir de uma pessoa que se ama, né? Poxa, eu não esperava essa palavra. Nossa, como foi duro comigo. Uma fala impensada. Então, a gente precisa prestar bastante atenção, né? Porque quem fala e quem pronuncia também tem uma importância muito grande. Vamos abrir em Provérbios 18? Não volta? Tá, fica magoada, né? Nunca mais. Tem gente que nunca mais esquece, irmãos. Eu convivo com a pessoa na escola que ela disse assim: Marta, eu fico maravilhada da facilidade que você tem em perdoar. Eu não consigo. É difícil? Deve ser muito difícil, né, irmãos? Provérbios 18, 21, a parte A. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso quer dizer que a língua tem um poder de matar ou dar vida a uma pessoa. Já pensou, irmãos, você entrar, ver uma situação difícil e levar uma palavra de vida ali, de esperança? Ou você entrar, ver uma dificuldade e falar, não tem jeito mesmo, não. Não é diferente, irmãos? Você entrar uma pessoa, não tem jeito não, hein? Alexandre, vai ter jeito não, hein? Pelo que eu estou vendo, não vai ter jeito não, hein, Carlinhos? Irmãos, a gente pode chegar, irmão, prossegue. Alexandre, Deus é contigo, amém? Estamos orando, irmãos, tem situações difíceis que aos nossos olhos, nós prosseguimos orando. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que você entende com esse versículo, irmãos? Interessante, né? A resposta. Por que é a resposta? Porque alguém falou alguma coisa. Alguém disse algo. Nesse momento aqui, irmãos, alguém falou alguma coisa. Aí vem um conselho para você que ouviu aquilo que você não gostaria de ter ouvido. Aquele julgamento acerca da sua casa, aquele julgamento acerca da sua vida. Aí vem um conselho e diz: a sua resposta nesse momento seja branda, para desviar esse furor. Porque tem fala que vem com fúria. Você já viu uma pessoa que fala com fúria? Tem hora que a palavra vem com muita fúria. E quando a gente recebe uma palavra com fúria, geralmente a nossa resposta é com fúria. Fala isso para o seu irmão. Tem hora que a resposta vem com fúria. Não é verdade? Vem com fúria. Pode ser com fúria? Você, depois de ouvir uma fala com fúria, ter que dar uma resposta sem fúria? Quem tem que estar regendo a nossa vida, irmãos? O Espírito Santo, irmãos.
Porque se o Espírito Santo, você dá na mesma medida, você retribui na mesma moeda. Eu quero ouvir a voz da Wilka. Dá para a Wilka. Quebra o círculo, o vinho. Verdade. Sim. Sim. Verdade. Então, irmãos, quando a gente... Já viu quando a fofoca vai, até chegar à sua casa, chegou à sua casa ali, para. Você não passa mais para ninguém aquela situação, só ora. Né? Então, tem um momento que a gente interrompe essa fúria. A gente precisa interromper, irmãos, porque senão a gente vai matando, e aprende a matar, e mata com muita facilidade. Fala isso, por favor. Dá para ela falar. É como apagar o fogo, igreja. Nenhum de nós vai apagar um fogo, um incêndio com combustível, com gasolina, com álcool, né? Uma coisa inflamável. Vamos apagar com água, com uma coisa que vai acalmar aquela situação, né? Então, eu vejo assim. Eu gosto de um exemplo bem simples, que acho que fica mais fácil da gente entender. Sim. Irmãos, não é fácil. Você já passou assim viajando e vê um morro pegando fogo? Eu vim de Minas, eu vim de Caxambu esses dias aí atrás. Irmãos, depois, no outro dia, eu vi na televisão aquilo que eu vi, do lado do ônibus em que eu estava. Eu vendo aquele caminho de destruição, que tristeza, irmãos. Eu falei, Senhor, como vai parar isso? Senhor, tem misericórdia, como é que vai parar isso? O fogo fez um caminho, irmãos, e foi embora como se fosse uma trilha. Que tristeza. Então, tem hora, irmãos, que a gente tem que aprender com o Espírito Santo, e às vezes isso leva tempo, sabe? Às vezes você é convertido há tanto tempo. No início você não conseguia, mas agora você precisa estar no nível, porque a gente não pode chegar a 30 anos de evangelho, 20 anos de evangelho, sem dar ouvido ao Espírito Santo na hora do momento de tensão. Senão a gente rasga o nosso evangelho, a gente rasga essa palavra todo dia, irmãos. Eu não posso rasgar essa página. Ela existe, eu preciso desfrutar desse ensino aqui nesta manhã. Porque as palavras que matam, e mais existem as palavras que vivificam, amém? Existem as palavras de vida. Salomão tem consciência da importância das palavras. Por isso ele afirma, o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino, aumentará o aprendizado. Provérbios 16, 21, estamos aqui na página. Provérbios 16, 21, leia, irmão, marca aí. O sábio de coração será chamado prudente, a doçura dos lábios aumentará o ensino. Tem um pouquinho de doçura nos seus lábios? Tem um pouquinho de doçura nos seus lábios? As palavras, no mundo espiritual, irmãos, as palavras nos nossos lábios saem como fogo. Tem poder. Eu tomo cuidado porque as palavras dos meus lábios saem com muita força. Eles não mostram que a palavra tem poder. Tem poder. Pastor, eu quero testificar isso aí para a senhora com muita propriedade. Hoje de manhã nós viemos falando sobre o poder da língua. E eu já tinha estudado sobre isso. Eu falei, quem sabe um dia. Mas eu louvo a Deus por este momento ter descido para a senhora a palavra hoje revelada para nós. A palavra é para a igreja, pastor. Sim. Tiago, no capítulo 13, vem descendo, falando até que a língua ela pode ser abençoar e amaldiçoar. Sim. Bem dizer o Senhor e amaldiçoar. Nós não podemos nem amaldiçoar as autoridades constituídas por Deus. Ah, mas não podemos nem eles, quanto mais o nosso irmão aqui e dentro da nossa família. A palavra tem poder porque na área espiritual, o inimigo ele pega e ele trabalha em cima daquilo no qual onde o pastor Richard falou, do lado profético. Às vezes não acontece coisa dentro de casa, não, a bênção ela tarda, não é porque Deus
É nós, pela nossa atitude. Tiago, eu estou aqui meditando, Tiago fala assim, pronto no ouvir, não é isso? Sim. Pronto no ouvir. Quando nós estamos prontos a ouvir, nós refletimos o que estamos ouvindo, para depois falar. Amém, pastor? Amém. Eu tenho muitas experiências, irmãos. Não dá para contar aqui para vocês de palavras liberadas. Uma palavra liberada. Eu vi aquilo acontecer, de me assustar. Né? Então, é muito sério isso, você ter na mente, Senhor, que eu não libere uma palavra de maldição, né, irmãos? Porque eu posso secar a árvore. Eu seco a árvore. Então, eu presto bastante atenção, porque Deus já me deu muita experiência, e eu sei exatamente como as palavras saem dos meus lábios, como fogo. Então, eu tomo muito cuidado, né? Eu procuro abençoar o tempo todo, porque se eu lançar uma palavra contrária, eu tenho medo de acontecer. Pode falar, pastor. Em relação ali à doçura dos lábios, né, palavras hoje que está ficando assim muito escassas no nosso meio, o bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas estão muito sem educação. Chegar num local, irmãos, como faz bem? Quem chega, cumprimenta. Né? Você está num ambiente não evangélico, né? Você, bom dia. Chegou entre os irmãos, a paz do Senhor. Então, e são palavras, irmãos, que faz bem. Né? Quando uma pessoa... Esses dias eu passei um menininho, tão novinho, pequenininho. Ele passou de bicicletinha, olhou para mim, bom dia, senhor. Irmãos, eu fiquei admirado, por quê? É o normal, mas são palavras que quase ninguém está usando. As pessoas estão muito no corre-corre, entra, não fala, não cumprimenta, sai do local, ignora quem está presente. E nós temos que estar atentos, né? Doçura dos lábios. Então, você chega, você cumprimenta as pessoas, você observa. As crianças, a gente também cumprimenta e faz bem para a nossa vida também. Aumenta o ensino, aumenta a educação do seu filho. Nós temos a experiência de fazer Pilates aqui na Dênia, fazer o comercial da Dênia aqui agora, Solange. E a gente chega cedo aqui e as crianças estão reunidas em frente à casa da Patrícia, né? É uma combinada aí dos pais. Ficam as crianças ali, tem dia que a Patrícia leva, né? Um negócio meio assim. Eles dão bom dia para a gente, coisa mais linda, gente. Bom dia! A gente dá bom dia para eles. São crianças que estão aumentando a educação deles. É bíblico. É bíblico, irmão. Irmão, eu não posso passar pelo corpo diaconal que está de pé numa porta. Você senta por 45 minutos, 1 hora. Eles não sentam. O Paulinho passa a semana num mercado em pé. O Paulinho está em pé lá na porta. Ó. A gente pode sentar. Não passe pelo corpo diaconal, irmãos, fingindo que é um poste. Aperte a mão, amém? Tem intimidade, dá um abraço. Irmãos, aumenta o nosso ensino. Isso traz ensino, traz crescimento. Fala para sua criança. Porque, às vezes, o pai e a mãe passam cumprimento e o filho vem atrás no cumprimento. Fala, filho, cumprimenta aqui o diácono. Não é verdade? Ensina a sua criancinha a apertar uma mão, a ser reconhecida. Isso nos desperta para as crianças também, irmãos. Porque criança lembra como é tratado na infância. Criança lembra. Eu sei exatamente como eu era tratada na minha infância. Amém, querido? Glória a Deus? Glória a Deus. Então, Salomão tem essa consciência. Passa ali que eu quero ouvir meus irmãos. Pode passar ali, então. Depois vai para ela. Paz, irmãos. Bom, quero contar que eu já contei no Encontro das Mulheres, uma experiência que eu tive aqui com uma irmã, com duas, né? Mas vou falar primeiro de uma, não vou falar o nome dela. Obrigada. Então, irmãos, eu cheguei aqui na igreja uma quinta-feira. Essa irmã me surpreendeu, né, com uma palavra que com certeza me entristeceu na hora. Irmão, é tão importante também a gente não levar para o coração, não deixar trancado, porque na hora me causou uma tristeza enorme, fiquei bem ruim,
Se eu tivesse levado para o coração, de repente, estaria nem aqui nessa aula maravilhosa. Se estivesse com esse problema, sairia daqui com certeza completamente consertada, né, irmã? Eu ia procurar essa irmã e tal. Então, irmão, não levei para o coração, fiquei triste e tal. Aí tá, eu não fiquei. O que vem, irmão, vem as palavras para você, foi incrível na sua mente. Não vou falar isso, não vou falar mais com fulano, não quero saber de fulano. Na hora, a mente fica trabalhando, né? Mas o Espírito Santo é forte, irmão, fala, e é tão bom a gente ouvir. Né? E eu, claro que eu ouvi, não levei, porque eu amo essa pessoa, somos muito amigas. Até falei, poxa, eu gosto tanto dessa pessoa, somos amigos, nos conhecemos desde a igreja ali, muitos anos. Aí fiquei tão triste com ela, triste, e ela em si também nem ligou. Né? Aí, às vezes, a gente fala assim, também ela que vai falar comigo que foi ela. Outro erro nosso, irmão. Não vamos cometer esse erro. Ela nem ficou sabendo, irmã. Então, da pessoa vir falar, não, ela que vai falar porque foi ela que me magoou. Não, irmã, nós temos que perdoar, sim, ela. E essa pessoa ir falar com ela. Porque ficamos esperando, eu não vou falar mais com fulano. Então, irmão, que não venhamos deixar isso acontecer conosco. Amém. A pessoa te magoou, perdoe, não vire a cara. Né? Porque é fulano que falou comigo, não quero mais falar, nem sentar perto. Sim. Coisa horrível, constrangedora, irmão. Uma igreja que fala tanto em amor como essa nossa, de união e deixarmos, né, isso, as coisas ficarem em nosso coração. É tão triste, irmãos. Em nome de Jesus, não venhamos deixar isso acontecer conosco. Amém, irmãzinha. Então, perdoe essa irmã. Em nome de Jesus, eu amo demais. Amém. Apaixonada pelas duas. Tá? Isso que eu queria falar, irmão, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Não, dando continuidade ao que o pastor Zé Ricardo falou, né? Que nós sejamos esse exemplo para as crianças, porque às vezes a gente quer receber a paz do Senhor de um de outro, mas às vezes a gente também não faz, né? Então a gente deixa muito a desejar com as crianças, porque é tão bom, né, você chegar e ver uma criança, seja ela pequena, né? Como agora a Brenda trouxe a irmãzinha, né? Que a gente beija, abraça, ela já vem, já fala com a gente. Então, a gente já cria uma intimidade. Né? Há uma necessidade de nós criarmos uma intimidade com as crianças e com os jovens, já falei isso uma vez. Né? Então, assim, mas que isso venha a partir desde dos pastores aos membros, né? Para que nossas crianças vejam isso, né? Seja um exemplo para elas, para que elas venham também fazer a mesma coisa. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Quando, muitos anos atrás, falavam os gêmeos da Deise. Falava os gêmeos não, Samuel e o Gabriel, né? Não é verdade, irmãos? Os gêmeos não. Graça e paz, igreja. E até hoje eles chegam às vezes, né? Mais um. Não vou nem dar o nome dele, que ele falou assim. Não, que a gente sabe quem é. Ô, mãe, para de ficar me usando como exemplo, tudo é eu, então não vou falar o nome dele. Ele disse assim, mãe, eu fico entristecido, já estou há 23 anos na igreja, e as irmãs, eu vou falar irmãs no modo geral, né? Você é quem? Você é o Samuel ou você é o Gabriel? Eu penso 2 vezes em responder. Eu falei, não, responde. Sério, né? Vamos lá, cuidado com a língua. Evitando a tagarelice. Há um provérbio muito popular que diz, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Já ouviu esse provérbio, irmão? Isso revela a imprudência, o nível de imprudência que a gente pode chegar, né, irmãos? Tem gente que não tem muita noção, né? Mas isso é próprio de quem? De quem fala muito, né? Do tagarela. Então, não basta falar, pronto, falei. Ah, pronto, falei mesmo. Tem gente que é super sincero, né? Ah, falei a verdade, falei mesmo. Né, irmãos? Pode ser até sinceridade, pode ser até verdade, né? Irmãos, algo que eu aprendi, uma lição que foi para a minha vida. Você já se deparou com uma pessoa que ela fala muito? Às vezes, quando ela quer te vender alguma coisa, ou... Como é que o golpista também, um exemplo, ele faz? Ele fala muito para não dar tempo de você raciocinar e ele te convencer. Então, eu aprendi a ser mais prudente quanto a essas pessoas que falam demais e não te dá tempo de raciocinar. Então, já viu quando alguém bate no seu portão e começa a te apresentar um montão de coisa?
ele não tem nem pausa, ele não fala vírgula, não fala nada, então ele não te dá muito tempo de raciocínio. Então, uma lição que foi para a minha vida, ter mais cuidado com essas pessoas que falam demais, falam rápido e falam para te convencer. Então, a gente tem que estar sempre atento, a gente, tentar ouvir bem o que está sendo falado. Ou, já viu, às vezes a pessoa num local, né, às vezes é um contrato, a letra é pequenininha, mas ela fala para você o que você tem direito. Ou, às vezes, por telefone, que alguém te liga e tenta te oferecer algo para você adquirir, ele fala muito rápido também. E você só consegue entender o final, para a gente ter muito cuidado também, irmãos, com tagarela, né? E geralmente não aceito não, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ok. Algo bem próprio do tagarela, né? Pronto, falei. A melhor forma de fazer isso é compreender que na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Salomão tinha essa consciência. Está registrado em Provérbios 13, 3. Vamos ver Provérbios 13, 3. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Por que quem abre muitos lábios tem perturbação? Porque ele sabe assim, meu Deus, falei demais. E onde vai parar o que eu falei? Ih, caramba, me arrependi de ter dito isso. E agora? E se a irmã Edivânia contar para outra irmã? Ih, acho que eu falei muito. Aí começa a ter perturbação. Se você não fala muito, você conserva a sua alma, você conserva os seus sentimentos, você está em paz. Não volta atrás, né? 3 coisas que não voltam atrás, uma delas é a palavra, né, irmão? A oportunidade perdida, a palavra lançada, a palavra dita e a flecha lançada, né? São 3 coisas que não voltam atrás. Então, a gente que não fala muito, você está tranquila na sua alma. Não falei nada, estou quieta, né? Agora, quem fala muito tem perturbação, que fala, ai, meu Deus, me arrependi de ter dito, meu pai. Porque já sabe que vai produzir mais destruição do que edificação. Isso? Sim, é verdade. Pode falar, irmão. Bom dia, paz do Senhor, uma paz com Jesus. Irmão, eu estava chegando na igreja uns 15 a 20 dias atrás, numa quinta-feira. Eu estava chegando até de bicicleta. Antes de eu acabar de encostar a bicicleta ali, ia passando a irmã Vilma, uma pequenininha neta dela, com certeza. E aquilo ali para mim foi uma surpresa muito... Fiquei impactado. Ela olhou para mim e falou assim, na maior simplicidade, a paz do Senhor, irmão. Gente, aquilo eu guardei comigo e depois eu tenho observado essa criança, Sim. Ela se comunica com todo mundo que ela passar por perto. É igual, eu tenho uma neta com 2 anos e 10 meses. A minha neta, ela é uma coisa, desde recém-nascida, que a mãe trabalha numa instituição que tem creche. Onde ela trabalha, tem creche para os filhos de funcionária. Então, nós percebemos que ela está aprendendo muito. Tudo ela dá muito obrigado, ela agradece. E então é isso, a gente vê as crianças hoje, dentro da educação, principalmente na igreja, não é que eu queira questionar contra outras religiões, não, porque a gente encontra muitas crianças que são ensinadas dessa forma. Então, essas coisas deixam a gente muito impactado e feliz da vida. Uma criança nem falar direito sabe dar a paz do Senhor, irmão. Isso é muito bom. Então, é um exemplo e está nos ensinando também que nós possamos passar pelos nossos irmãos, aonde quer que esteja, e dar um bom dia e a paz do Senhor. Amém. Eu tenho uma mania de sempre falar, um bom dia com Jesus, ou a paz do Senhor, irmão. Obrigado pela oportunidade. Amém. Então, irmãos, cuidado com tagarela. Cuidado, né?
Fala muito, fala muito, fala muito, e não fala só dele, né? Fala muito de outras pessoas. Cuidado. Evitando a maledicência. O livro de Provérbios também apresenta conselhos sobre a maledicência. Ali a palavra aparece como sendo a 7ª abominação, isto é, o ponto máximo de uma lista de atitudes que o Senhor odeia. O Senhor abomina a contenda entre irmãos. Então, Provérbios 6, já estamos no livro, vamos abrir aí, Provérbios 6, 16. Abre aí, irmão, sua Bíblia. Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Então, nós vamos listar aqui 6 coisas que aborrece. Você imagina, irmãos, ver o Senhor aborrecido. Aborrece o Senhor, mas a 7ª sua alma abomina. Olha as 6 coisas que aborrece ao Senhor. Olhos altivos, língua mentirosa, uma pessoa que produz mentira e sabe que está mentindo. A mão que derrama sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, aborrece ao Senhor, mas algo que abomina o nosso Deus, ele abomina, ele rejeita, é mais do que odiar, é o que semeia contenda entre irmãos. Já pensou, irmãos? Que sério, né? Das 7, quantas vezes está envolvida a língua aí? Profere mentira, falso testemunho, envolve o pensamento, né? Geralmente a língua fala do que já pensou. Então, nessa manhã, a gente precisa, irmãos, não posso falar que a palavra é para quem está em casa, assistindo pela rede social, a palavra é para a gente que está aqui nessa manhã. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Me dá prudência. Me dá prudência hoje, amanhã e sempre. Me dá prudência. Longe de mim, irmãos, derrubar sua casa. Longe de mim derrubar sua vida. Longe de cada um de nós aqui proferir uma palavra que destrua uma família aqui nesta manhã. Longe da nossa vida, irmãos. Peçamos perdão nessa manhã. Pelo tanto que falamos sem ter certeza. E mesmo na certeza, a gente não tem nada a ver com isso. Tem coisa, irmãos, que não cabe a gente. Sabia disso? Tem coisa que não cabe a nós. Tem notícia que quando alcançar o seu lar, se entristeça com dor de alma, irmãos. Que você chore por notícias que alcancem o seu lar. Chore dentro da tua casa quando você souber que um lar está destruído. Que uma mulher foi embora. Chora junto, irmão, chora junto. Não posso me alegrar, não posso rir disso, irmãos. Não pode ter um kkk. Não pode ter um kkk, irmãos. Não pode. Pense 2 vezes antes de abrir a tua boca, porque tudo que acontece a um irmão nosso pode acontecer na nossa vida, sabia disso? Tudo que você vê acontecer numa casa pode acontecer na sua. É, de repente, um negócio que surge do inferno e alcança a nossa família, a nossa casa, irmãos. É muito triste, irmão. A gente tem que abaixar a cabeça e falar, Senhor, tem misericórdia dessa família, desse lar. Peça misericórdia. Amém, irmãos? Esse poder da língua, ele tem afastado muitas pessoas do reino de Deus. Verdade. Até mesmo aqueles que ainda não conhecem, que não querem mesmo, mas criou um ódio no coração. E aqueles que um dia serviram ao Senhor por uma fala, está afastado do reino e não quer mais por causa de uma fala. Mateus capítulo 15,
verso 18 fala o que procede da boca, é o que está dentro do coração, é o que contamina. E é muito interessante esse estudo hoje pela manhã, que é para nós como igreja, viver aqui nessa terra de forma, andar com sabedoria e uma vigilância total e segura naquilo que vai falar. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Amém. A partir de hoje, se eu tenho permitido que alguma coisa saísse dos meus lábios, que tenha entristecido alguma vida, eu tenho que pedir perdão e fazer um novo diante de Deus. Eu estava lembrando aqui de uma leitura, o mensageiro que trouxe a notícia ao rei Davi, ele corre para trazer a notícia achando que ela iria agradar o rei, Da morte e ele de Saul, perde né? a vida, né? Então é um cuidado Sim. com a notícia que sai, que a gente pode realmente Sim. perder a vida com essa notícia. Amém. Quantas palavras, irmãos, agora veio aqui na minha mente, essa semana o Theo, acho que era Theo chutando uma bola lá em casa, né? Brincando de bola, brincando de bola. E na minha infância, quantos pais, os filhos chegavam em casa com a bola, os pais furavam bola, né? Porque bola, homem não tem que estar em campo, crente não pode estar no campo, jogando uma bola, se divertindo, fazendo um lazer. Quantos amigos meus, os pais quebravam as pipas. As pipas eram escondidas debaixo das camas, porque um menino evangélico, na minha época, não podia soltar uma pipa, não podia soltar uma bola. Não é verdade? Não se usava bermuda, né? E eu, conversando com uma amiga que eu encontrei, falei, está tudo bem lá? E vocês congregam ontem? Onde? Ela disse, eu hoje estou em outra religião, lá em casa ninguém é crente. E aquilo me chocou, que eu falei, meu Deus, foram todos criados comigo na igreja. E na minha casa não tem ninguém afastado. Somos 11, agora 10, todos na presença do Senhor. Eu acho que devo isso ao pai que a gente tinha, que nunca fez uma ignorância dessa dentro da nossa casa. Nunca. Nós fomos criados em escola bíblica. Meu pai tinha que ter Kombi para levar os filhos para a escola bíblica. Então, irmãos, às vezes as palavras dentro de casa também saem tortas, né? Saem com equívocos tremendos e causa consequência lá na frente, né? Uma pessoa que nunca mais quer entrar, não quer estar no meio dos crentes, irmãos. Olha que triste essa história. Voltei tão abatida, voltei muito abatida dessa conversa com essa amiga que eu encontrei há tantos anos, mora longe. Fiquei triste. Vamos dar prosseguimento à capacidade da nossa língua. Vamos voltar ao livro de Tiago. Você pode retornar ao livro de Tiago 3, para a gente ver a capacidade que a gente tem na nossa língua? Tiago 3:3. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam. Conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Então, irmãos, aqui vai dizendo sobre a capacidade da língua, né? A língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. Com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. As pequenas coisas no governo do todo. Tiago faz uma analogia acerca de toda a capacidade de usarmos a língua. Ele remete-nos ao exemplo do leme dos navios e dos freios dos cavalos. Apesar de tais objetos serem pequenos, porém são fundamentais para controlar a língua.
controlar e dirigir transportes grandes e pesados. Assim, o apóstolo nos mostra que, apesar de pequena, a língua é capaz de realizar grandes empreendimentos, edificantes ou destrutivos, como um pequeno membro é capaz de acender um bosque inteiro. Como um pequeno membro pode acender um bosque inteiro? A língua também é um fogo. É preciso usar nossa língua sabiamente, pois a morte e a vida estão no poder da língua. Nós já fizemos essa leitura. Grande parte dos incêndios nas florestas inicia através de uma pequena fagulha. Então, grandes tragédias, às vezes, é um pequeno comentário, né, irmãos? Para dominar a língua, ainda no versículo 7, Tiago faz outra ilustração em relação ao tema do uso da língua. Ele mostra que a natureza humana consegue domar e adestrar as bestas feras, as aves, os répteis, os animais do mar. Mas a língua do ser humano, até hoje, não houve quem fosse capaz de dominar. Mas quando Deus passa a nos governar, a língua do crente deixa de ser um órgão de destruição e passa a ser um instrumento poderoso e abençoador, usado para o louvor e a glória do Eterno. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. Não podemos agir de dupla maneira. Tiago 3, 10 a 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. O 10 ficou para trás, né? Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Então, irmãos, olha a vigilância que a gente precisa ter, né? De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa. Não podemos agir duplamente. Bênção e maldição. Tiago até reconhece a possibilidade de alguém usar a língua de modo ambíguo. Entretanto, deve ser a mesma língua que expressa o amor a Deus, deixar-se usar para destruir pessoas? Se você foi transformado pela graça de Deus mediante a fé de Cristo, a sua língua não pode ser um instrumento maligno. A fofoca, a mentira, a calúnia, a difamação são obras carnais e não podem ter lugar em nossa vida. Irmãos, a gente está falando aqui que não é você ter que aceitar tudo e não questionar o que está errado e visível. Não é verdade? A partir de agora eu vou ver uma coisa errada e não vou dar um conselho, não vou questionar e não vou levar a situação. Não é isso que estamos falando aqui, tá, irmãos? Não é sermos omissos, porque senão a gente cai em outro erro, é da omissão. Saber de uma coisa grave, não trazer para os pastores. Saber, não vou, porque vão falar que eu sou fofoqueira. Não é isso que eu estou falando, tá, irmãos? É você saber de algo grave e sair falando por aí, não vir. Nós sermos os últimos a saber de situações. Então, é isso que eu estou falando, tá? Não estou falando de você saber de algo gravíssimo. Ver uma pessoa praticando uma vida dupla e você ter visto e saber e não falar, pastor, eu mesma vi uma situação que tem me preocupado. É isso, é isso, é isso. Porque às vezes as pessoas têm coragem de falar com outros e não têm coragem de procurar uma autoridade, né, que deveria saber da situação. Amém? É que a comunicação ela começa a ficar distorcida. É isso aí. Eu comento algo, seja algo, comento com o pastor Zé Ricardo, exemplo, ou com um grupo, de vez de passar, aquele um do grupo vai, passa para outro, e o outro assim vai de forma totalmente distorcida. Sim. Aí cria o que a senhora acabou de, o que a senhora falou dentro do estudo, que a língua ela é um pequeno fogo que destrói a floresta, o bosque. Incendeia o bosque, gente.
Quando vê o bosque está pegando fogo, pastor Antônio. Amém, irmão. Peraí. Desculpa. Para não perder de raciocínio, o Gente, a hora voa 3:8 comigo diferente. Ah, meu Deus. fala que nenhum homem pode domar a língua. O homem natural realmente não doma a língua, mas o espiritual, ele domina bem a língua. Amém. Né? O homem natural realmente não tem esse domínio. E é interessante que, há algum tempo atrás, eu falei sobre isso, até na escola dominical, que Deus ele nos deu facilitadores da vida. E o Espírito Santo, a palavra, o Espírito Santo e os dons, o fruto do Espírito é para facilitar a nossa Amém. vida. Verdade. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de colocar lenha na fogueira e há tempo de botar água na fervura. Verdade. E o Espírito Santo ele deu condições para a gente ter domínio próprio, temperança, para temperar aquilo que a gente vai falar, como vai falar, no momento que vai falar, da forma que vai ser falado, da forma como isso vai ser trago. Entendeu? Mansidão. Para que Deus deu isso tudo, gente? Amém. É para ficar enfeitado e aberto dentro de casa? Para você aí simplesmente esquecer? Não, é para você botar em prática. Amém. E uma dessas coisas é para usar a língua dessa forma. Amém. É simples assim. Usa o facilitador. Glória a Facilita, Deus. vai. Amém. Quebra esse galho para mim. Passa para a Nalvinha, Fernando. E depois eu vou tentar fechar aqui. A paz do Senhor, Paz. igreja. Eu quero dizer que há 9 anos, quando eu cheguei aqui na igreja, eu recebi uma palavra muito horrível. E a pessoa disse assim: você veio assim, os pastores vão te pegar. E eu realmente fiquei com medo dos pastores. E eu fiquei uns dias em casa sem vir à igreja. E depois eu procurei uma irmã e expliquei a situação. E aí a pastora, essa pessoa me disse: o que essa pessoa te disse é mentira. E eu, recém-chegada aqui, não conhecia os pastores, então eu realmente acreditei. E depois eu vi que essa pessoa foi usada pelo inimigo. E por pouco eu não saía da igreja. Mas Deus foi muito bom comigo e eu não saí da igreja. Mas quando você fala uma palavra assim, você pode afastar uma pessoa da igreja. Sim. Entendeu? Então você tem que ter sabedoria. Sim. Se você não tem o que falar, não fala nada. Sim. É isso que eu tenho a dizer. Amém. Você é uma bênção, Nalva. Te amo. Glória a Deus, irmãos. Vamos perfeição que domina o corpo. Quem domina ou controla a sua língua sem cometer delitos, excessos, descontroles, julgamentos precipitados, difamações, sem dúvida é perfeito. O controle da língua significa que a pessoa tem a capacidade de controlar as demais áreas da vida, pois a língua é poderosa para também refrear todo o corpo. Quem tem domínio sobre a língua tem igualmente o coração preservado. Foi o que eu disse anteriormente, né? O bom uso da língua. Quando a língua edifica o próximo, como servos de Deus, somos desafiados a usar nossas palavras como um meio para ajudar nossos irmãos, através de exortações, bons conselhos, também através do ensino da palavra de Deus e de seus princípios. 1 Coríntios 14, 26. Pode colocar aí, Gigi? Irmãos, a gente tem hora que tem que falar, exortar uma pessoa. Você senta e fala sério, né? Estou falando sério com você. A gente conversa, a gente tenta consertar uma situação com uma fala. Não é isso que a gente está dizendo, que nunca mais você vai corrigir um filho. Sentar com seu filho, dar uma correção, dar um bom conselho. Tá? Não vamos para o lá, agora eu só vou brincar com meu filho lá em casa e não vou corrigir. A pastora falou que eu não posso. Você não pode rasgar a bola dele. Não é verdade? Mas para o campo tem hora para ir para o campo. Tem hora para estudar, tem hora para o campo. Não é verdade, irmãos? Sua casa tem regra? Amém? Os princípios estão lá? São para ser usados. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, como nesta manhã, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Então, tem um porquê da gente se ajuntar aqui, irmãos. Não tem, a gente, olha, não está escrito ali, chegar lá na igreja, nossa, estou doida para contar isso para alguém. Não, irmão. O que faremos quando nos ajuntarmos aqui? O que a gente faz quando a gente chega aqui, irmãos?
edificação, amém? Nossa língua adorando a Deus. O melhor uso que se pode fazer da palavra é quando a empregamos para dirigir-nos a Deus em adoração. Todo crente fiel sabe disso, ou deveria saber. Provérbios 10, 32. O Senhor se agrada dos sacrifícios de louvor. Esse é o segredo para uma vida frutífera e agradável ao Senhor. Não nos esqueçamos, pois, da maior vocação da nossa língua, louvor e exaltar a Deus. Eu concluo, antes de eu ler a conclusão, eu lembrei ontem e procurei a ilustração das 3 peneiras, que você já conhece, mas eu vou ler de novo aqui. Então, é a ilustração que fala sobre as 3 peneiras, né? É uma metáfora para a reflexão antes de falar, usando os filtros da verdade, bondade e utilidade. Se a informação não passar pelas 3 peneiras, o ideal é não a propagar, né? Tem uma história que o rapaz chega na sessão, novo lá, e fala para o chefe, né? Está sabendo do Edgar? Você sabe do Edgar? Ele quer contar um negócio. Aí o cara, não sei nada, não. Mas o que você vai falar é verdade? Então, quer dizer, a informação que você vai compartilhar é verdadeira? Ah, não sei, ouvi falar. Não, se ouviu falar, não dá. Irmão, se for verdade, se for necessário, você precisa falar. Tá? Se passar pela peneira da verdade, tem que falar. Pastor, quero te falar um negócio, é verdade. Eu fui, eu vi, eu estava presente, aconteceu isso. Precisa ser falado, é verdade. Bondade, o que vai dizer é bom? Vai edificar? Gostaria que fosse dito sobre você? A forma, às vezes, quando fala, nossa, eu vou passar, mas vou suavizar aqui um pouquinho, né? Depois eles vêm aí e descobrem o restante. Né? Mas tem gente que aumenta um pouquinho, só porque é verdade, tem que dar uma aumentada no negócio e passar de uma maneira como se fosse o dono daquela verdade, né? E utilidade, o que você vai dizer? É útil? É necessário? Então, o Edgar, o que foi dito sobre o Edgar não pôde ser dito, porque não era verdade, não tinha bondade nem utilidade. Amém, irmãos? Vamos concluir. Vimos nessa lição os conselhos dos sábios sobre o bom uso da língua. A linguagem como algo peculiar ao ser humano. É muito preciosa para ser usada iniquamente. Não permitamos, pois, que a nossa língua seja instrumento de um dos pecados que Deus mais abomina, a disseminação de contenda entre os irmãos. À luz da palavra de Deus, somos encorajados a andar em união, harmonia e paz. Portanto, com a nossa língua abençoamos o nosso semelhante, pois assim fazendo, bendiremos também ao Senhor nosso Deus. Uma vez Salomão disse que a boca do justo é manancial de vida, e que a palavra da boca do homem são as palavras da boca do homem são águas profundas. Tomemos o devido cuidado com a maneira como usamos a nossa língua. Não esqueçamos que no dia do juízo daremos conta a Deus de toda palavra ociosa proferida pela nossa boca. Amém, irmãos? Já pensou, irmãos, temos nessa manhã essa noção de toda palavra proferida da nossa boca, nós vamos dar conta das verdades e das mentiras, né? Então, seja uma manhã que você saia daqui agradecendo a Deus por você estar aqui, amém? Dizendo assim, Senhor, essa palavra foi para mim nessa manhã. Foi para mim, como prudência. Estou dizendo que você fala demais, não, irmão. É prudência para a minha vida também. Amém? Vou chamar o ministério de louvor. Vou pedir que você coloque de pé. Vamos agradecer a Deus. Vamos adorar o Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Fala para o seu irmão assim, vamos vigiar mais, irmão. Vamos vigiar, irmão. Vamos vigiar, irmão. É para a gente essa palavra, querido. Misericórdia, Deus. Misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia